Olá, então, caríssimos irmãos, vamos para a nossa quinta aula de História de Israel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempo em que Jesus nasceu, o mundo em que Jesus nasceu. Para isso, nós precisamos olhar para o período muito importante da história bíblica, que é chamado período intertestamentário. Esse nome parece complicado, mas a ideia é simples: é o tempo entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. E esse período não foi um vazio. Muito pelo contrário, foi um tempo de muitas mudanças, discussões e expectativas. O primeiro é importante lembrar que o cânon do Antigo Testamento ainda não estava totalmente definido, ou seja, ainda existiam debates sobre quais livros eram considerados inspirados. Além disso, o judaísmo não era uma religião uniforme. Havia vários grupos, várias interpretações, várias correntes, e nesse mesmo ambiente começavam a surgir o cristianismo. Nesse contexto, aparecem os chamados livros apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido. São os textos judaicos escritos neste período que não entraram no cano bíblico, mas eles são muito importantes porque mostram o pensamento religioso da época. Esses livros falam sobre temas como a fidelidade à lei e a esperança no Messias, o juízo de Deus, a vida futura e a restauração do povo, ou seja, eles ajudam a entender o clima espiritual em que o Novo Testamento nasceu. Outro ponto fundamental são os manuscritos do Qumran, que também são chamados de manuscritos do Mar Morto. Eles foram descobertos em 1947 em cavernas perto do Mar Morto. Essa descoberta foi uma das mais importantes da história dos estudos bíblicos. Por quê? Porque esses manuscritos eles preservam cópias muito antigas de textos do Antigo Testamento, além de textos apócrifos, comentários bíblicos e regras de uma comunidade judaica que provavelmente era ligada aos essênios. Essa comunidade vivia de uma forma muito rigorosa, valorizava a pureza, a vida comum, a oração, a disciplina e a espera da ação de Deus na história. Eles acreditavam que viviam em tempos decisivos e aguardavam a chegada da era messiânica. Os manuscritos do Qumran não trazem livros do Novo Testamento, mas ajudam muito a entender o ambiente religioso do tempo de Jesus. Mostram que muitas ideias, expressões e expectativas já circulavam naquele mundo judaico. Além do Qumran, também temos a literatura rabínica. Ela aparece como uma continuação da tradição judaica, especialmente depois da destruição de Jerusalém. Entre os textos principais estão a Midrash, a Mishnah e o Talmud. Esses escritos mostram como os mestres judeus interpretavam a lei, a tradição e a vida do povo. Eles são importantes porque ajudam a entender como o judaísmo se organizou em tempos de crise. E tudo isso aconteceu sob o domínio de Roma. Roma controlava a região, cobrava tributos e organizava o poder político. Foi nesse contexto que surgiram figuras como Herodes o Grande, rei apoiado pelos romanos. Herodes foi um governante forte e habilidoso, e também muito duro. Ele consolidou seu poder, eliminou rivais e realizou grandes construções, como a reconstrução do Templo de Jerusalém. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, precisamos lembrar disso. Jesus nasceu em um mundo cheio de tensões religiosas, disputas políticas e grandes expectativas espirituais. Entender os apócrifos, o Qumran e a tradição rabínica e o domínio romano ajuda a compreender melhor o cenário histórico da vida de Jesus. Ou seja, o evangelho não caiu do céu pronto para um mundo vazio. Ele entrou em uma história real, complexa, cheia de esperança. Então, seria interessante vocês lerem bem toda a apostila e o material didático de apoio, que é muito mais rico do que as minhas palavras aí nessa resenha, que é mais para dar um norte para vocês. Muito obrigado a todos.